Boa noite a todos. Boa noite a todos. Esse povo fica fazendo a gente rir aqui antes das coisas. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, Júnior, quem está nos assistindo. E boa noite à convidada, Maiara. Ele não aprende, não. Ai, boa noite, Maiara. Boa noite. Maiara tá sem entender nada. É porque Jefferson, toda vida, ele não deixa eu apresentar o convidado. Ele já dá boa noite pro convidado antes de eu apresentar o convidado. Educação, né? Tem que dar boa noite. Eu não tem Não é jeito. dessa forma? Não tem jeito. Bom, hoje a gente está trazendo a Maiara. Ela trabalha aqui com a gente no ensino médio. Na verdade, ela trabalha na escola como um todo, né? Ela é responsável pelo núcleo, ela é a coordenadora do núcleo de Olimpíada da escola. E ela vai falar um pouco pra gente sobre como é que esse núcleo funciona. Esse núcleo foi criado este ano, né? A gente já trabalhava com as Olimpíadas no colégio, o colégio já era referência em Olimpíada. Mas devido a isso, devido à representação, a grande representação do Pequeno Príncipe em Olimpíadas, este ano foi uma novidade, né? Quando a gente soube lá na reunião do início do ano que a gente teria um núcleo específico para isso e que quem iria coordenar era a Maiara. Ela já trabalhava conosco, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto de como foi que ela recebeu essa notícia, etc e tal, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre ela, sobre como é que ela veio parar no Pequeno Príncipe, qual é a sua formação, conta um pouquinho da nossa história pra gente. Pronto, olá, boa noite, professora Gabi, professor Jefferson. Boa noite. Me chamo Maiara Silva, sou formada em economia, sou economista e tenho especialização em gestão escolar, certo? Minha trajetória na educação começou em 2017, certo? Trabalhei em uma escola profissionalizante na parte financeira, depois vim para o colégio na parte financeira também, onde passei mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí veio a proposta para eu ir para a parte da educação mesmo, pedagógica, isso, no ensino médio. E a partir daí comecei a ficar nessa parte do ensino médio, né, terceiros anos, juntamente com as Olimpíadas. E com o passar do tempo, de acordo com a demanda que vinha surgindo das Olimpíadas, a gente viu a necessidade de ter realmente um centro olímpico, onde a gente possa realmente desenvolver essa parte das Olimpíadas externas. São Olimpíadas científicas, onde o aluno pode, através dela, crescer, não só em questão da educação em si, mas na parte profissional também. Pois é, a gente viu, assim, a gente vê Jefferson participa ativamente das Olimpíadas. Sim. Aí, que ele participa da OSHE, né? Isso. A gente até já conversou com os meninos aqui, que foram medalhistas na OSHE. Mas eu tô me inteirando mais esse ano, até ajudei eles também com... Esse ano já começou, não foi, Jefferson? Isso. E já tiveram aí a primeira fase, que era aquela transcrição, né? E Isso. eles pediram ajuda a gente, etc. E aí a gente vê a empolgação dos alunos. E uma outra coisa que me chama muita atenção é a questão do benefício da Olimpíada no dia a dia do ensino regular, né? A gente vê que são os alunos que se destacam nas Olimpíadas, eles são alunos que são muito bons também no ensino regular, né? Não é só um aluno de Olimpíada, ele é um aluno que é bom no restante, né? O meu irmão sempre participou de Olimpíada na escola e hoje ele é brilhante, né? Maiara, fala um pouco pra gente. Eu acho que esse ano você já teve experiências tanto nacionais quanto internacionais, né? Que tem ainda viagens já planejadas, né, para fora do Brasil. E aí fala um pouco pra gente como é que funciona o núcleo, né? O que é que você faz lá e quais são as próximas Olimpíadas aí que estão para acontecer nesse âmbito nacional e no internacional, das quais o colégio vai participar. Pronto, vamos lá. Nesse primeiro semestre, nós participamos já de 18 Olimpíadas, certo? Essas Olimpíadas, vale destacar que elas são Olimpíadas que têm fases, então ela passa o ano todinho, né? O primeiro semestre todinho com as fases, primeira fase, segunda. Nós temos o objetivo esse ano para atingir aqui no colégio de 53 Olimpíadas, então 18 já foram agora no primeiro semestre. Nós já estamos com algumas inscrições para abrir para o colégio, né? Que já estão abertas nos sites das Olimpíadas, e que a gente pretende divulgar para os meninos nas plataformas da escola, certo? E com relação às Olimpíadas que estão já em fases de presenciais, né, onde os meninos precisam ir em outros estados realizar essas etapas, a gente está com a Olimpíada Brasileira do Saber, que é a OBS, onde os alunos da nossa escola
cerca de 22 alunos da nossa escola passaram para essa terceira fase, e essa fase será em Serra Negra, São Paulo, esse final de semana, a partir do dia 3 de julho a dia 7 de julho, em Serra Negra, São Paulo. E são alunos de que idade? São alunos do primeiro ano, no caso tem 14, 15 e 16 anos. Ela é uma Olimpíada de ensino médio. Isso, ela pega, na verdade, do nono ano, do Fundamental 2, ao ensino médio, né? Todos os alunos do ensino médio. E com isso, nós tivemos 7 alunos que confirmaram a presença nessa Olimpíada. E nós iremos com esses alunos, estamos finalizando agora a etapa. Essa Olimpíada, ela tem a fase presencial, onde os meninos precisam desenvolver a parte da robótica de um robô, como também de um barco eletrônico. Então, o NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação, juntamente com o Centro Olímpico, juntamente com o colégio, a gente passa um mês e meio preparando os meninos para essa etapa, onde eles irão desenvolver essa parte da robótica, essa parte do robô, do barco, e iremos apresentar lá. É uma semana, certo? Cheia de eventos, né? Cheia de etapas, onde os meninos não vão apenas apresentar a parte de robótica, como também do barco, mas também a parte das disciplinas. Então, eles têm quiz de matemática, tem quiz de raciocínio lógico, quiz de inglês, tem debate em inglês. Então, nossos alunos estão sendo preparados para participar dessa Olimpíada, dessa terceira fase, de forma intensiva. Então, os momentos que eles têm livre dentro da escola, a gente está se reunindo com os alunos, a gente está procurando desenvolvê-los para que a gente consiga, né, esse ano, trazer medalhas para o colégio e troféu também. Fora isso, a questão da experiência. Então, é um momento que eles irão com a gente, comigo, com o professor Tibério e os 7 alunos. Nós iremos esse momento sozinhos, sem os pais. Então, é um momento que eles irão evoluir, não somente nessa parte educacional, mas também na parte de autonomia, certo? Então, é um momento que eles conseguem evoluir nessa parte e que eles observam que não é só aqui. Não é só aqui o interior, não é só aqui o Crato, o Cariri, mas que existe um mundo lá fora. E as Olimpíadas, ela vem justamente para isso. Ela vem nos mostrar que não é somente aqui que a gente consegue não só ficar no nacional, mas no internacional. Esse ano a gente teve algumas informações que as Olimpíadas, algumas, têm incentivos do governo. Então, eles buscam pessoas que são alunos que têm um conhecimento gigantesco, que no caso são alguns alunos, né, que nós temos, e investem nesses alunos. Então, tem alunos que ganham bolsa, nós tivemos um aluno aqui no colégio que conseguiu uma bolsa do CNPq, já tem 2 anos, por conta das Olimpíadas. Então, ela traz não só essa questão acadêmica, mas também de um conhecimento vasto nessa área, e já prepara o aluno para a universidade. Nós temos Olimpíadas, a OBS, essa que nós estamos participando, ela tem a parceria com o governo e ela consegue bolsas. Então, os alunos que são medalhistas nessa terceira fase, eles podem conseguir bolsa, os alunos do terceiro ano, na UESP, se eu não me engano, em São Paulo, é a Universidade Estadual de São Paulo, diretamente, sem precisar fazer vestibular. Então, aos poucos, as Olimpíadas elas vêm evoluindo em busca de novos talentos, né? E que não precisa de vestibular para comprovar esse desenvolvimento do aluno, certo? Então, o colégio ele vem investindo nessa questão para que a gente possa evoluir os nossos meninos e mostrar para eles que não existe somente aqui, que o conhecimento que eles têm e a capacidade que eles têm intelectual faz com que eles possam atingir novos voos, conseguir novos caminhos, que não é somente aqui. E é interessante isso porque também é um incentivo para eles, né? Muita gente às vezes, eu não vou perder tempo, aspas, né? Estudando para a Olimpíada porque tem o vestibular, porque tem o Enem, porque etc. Mas se é uma possibilidade também, né? Então, é um incentivo para aqueles alunos que gostam da pesquisa, da experiência, né? Dessa área aí mais de desenvolvimento tecnológico. Quando você diz que vocês vão para a terceira fase lá em São Paulo, e aí o professor Tibério vai acompanhar vocês. O professor Tibério já esteve aqui conosco no Papo de Quinta. Ele faz parte do núcleo de tecnologia, né, do colégio. E aí, lá nas fases da Olimpíada, né, ele auxilia os meninos ou não? Eles fazem tudo só e o professor vai mais para orientar antes da prova, alguma coisa assim? Pronto, durante toda a fase presencial, o professor ele não auxilia.
ele pode auxiliar na questão pré, certo? Então, ele pode auxiliar no andamento do ensino deles, né, da aprendizagem deles antes do evento. Então, eles estão com essa semana na verdade, 1 mês e meio intensivo, aprendendo, desenvolvendo a parte de programação do robô, do barco. E aí, no momento da Olimpíada, no evento em si, ele não pode auxiliar. Então, os meninos têm que fazer tudo sozinho. É interessante isso porque eles conseguem desenvolver e amadurecer muito rápido. Nossos alunos, eles têm um potencial muito grande e todos esses alunos que foram classificados para essa Olimpíada, eles já possuem um conhecimento muito vasto, eles já são destaque nas Olimpíadas, em todas as áreas. Então, são alunos que a gente precisa realmente investir ainda mais neles. A gente, o colégio, busca sempre incentivar, a gente busca sempre trazer novas inovações para eles. E o NTI, juntamente com o Centro Olímpico, ele vem justamente fazendo isso. Investindo nos meninos, trazendo os materiais necessários para a gente desenvolver, para que assim a gente consiga bons resultados. Ótimos resultados, na verdade. Sim. Jefferson já participou, né, de uma Olimpíada, assim, até a fase final. E como é a sensação lá de estar acompanhando os meninos e de não poder ajudar e não poder fazer nada, sabendo que eles estão ali fazendo uma prova de um conteúdo que é o seu conteúdo? Exato. Gabi, em primeiro lugar, essa participação de vocês como professoras de redação, tanto sua como de sua mãe, é de grande relevância. Inclusive, a USH, que eu fiquei muito satisfeito esse ano, tem linguagens agora. Eu estou repassando a experiência da USH, né, que são 5 fases. 4 fases os meninos fazem online, tem as provas, elaboração de trabalho. E a 5ª e última fase, que é a presencial, é aquela que eles vão estar em um instituto federal, que há essa rotatividade, cada ano é em um determinado município, inclusive esse ano em Crateús, no ano passado em Maranguape, nós já fomos para Caucaia e tudo mais. E é uma redação, a última fase. E o interessante... Ave Maria, ano passado eles dizendo que era um caos para eles conseguirem organizar as ideias. Exato, é interessante, Gabi, porque a redação é justamente toda a evolução de fase por fase do que eles construíram nessas fases passadas. Aí eles cobram uma temática de uma dessas fases. E, assim, é angustiante porque você acompanha até a última fase, mas na última você só dá um tchau e eles são direcionados. Aí tudo muito organizado, tem um tempo, eles vão para uma sala e a gente fica distante, rezando todo o tempo e torcendo, né? Imagina aí minha ansiedade. Ave Maria. E os meninos lá, né? E vocês sem saber qual é o tema, a gente sabe que é dentro do que foi produzido durante a Olimpíada. Mas você não tem noção, porque são vários temas abordados. Em cada fase é um tema diferenciado. Por isso que eu digo que a participação de vocês é muito importante, porque como vocês preparam os meninos nessa disciplina, na última fase eles mencionam demais teu nome, o nome de tua mãe, da professora Marta. Por quê? Porque está envolvido ali o que eles estão aprendendo com vocês em sala de aula. Então, e assim, é um texto dissertativo. Dissertativo. E, assim, é interessante porque é uma equipe. Sim. E muita gente acha que é fácil, mas não. Por que é difícil? Porque são 3 pessoas com opiniões diferenciadas e eles vão filtrar essas opiniões e vão elaborar esse texto. É mais difícil do que se fosse só um, isso, né? Exato. E, assim, às vezes até brinco com eles depois, quando eles saem. E eles entregam lá no finalzinho, ali nos minutinhos finais, eles entregam. Aí quando eles saem, aí diz, Jefinha, é difícil demais organizar as ideias, porque eu queria colocar isso, minha colega queria colocar. Isso é o desafio maior da Olimpíada. E assim, é interessante, o colégio está de parabéns, porque, Gabi, o que é que eu vejo? Eu participo da USH e da Olimpíada Brasileira de Geografia, a OGB. OBG. OBG, exato, eu inverti, é OBG, é a Depois Olimpíada quem Brasileira tem de demência Geografia. sou eu, tu tá vendo aí? E o que é que eu acho interessante? É que as Olimpíadas, elas conectam o aluno com o conhecimento, o que é que pode ser feito de diferente para a sociedade. Sim. A Olimpíada, ela tira o aluno da sala de aula e coloca ele no contexto da sociedade. O que é que ele está produzindo que pode ser feito de diferente. É como a ideia do Enem, mas de forma prática, né? Pronto. Sem ser só teórica. Exato.
que, trazendo para esse novo ensino, essa reformulação, né, do novo ensino médio, que é justamente o que hoje, O que se quer, né? o que se quer do ensino médio. Então, para o aluno, para aquele aluno que participa das Olimpíadas, isso aí não é dificuldade para o aluno. Ó, vamos só dar um exemplo. Na USP, por exemplo, os meninos desenvolveram, uma das etapas era trabalhar a conscientização ambiental de alguma dificuldade enfrentada com impacto no município. Então, o que foi que eles desenvolveram? A questão do Rio Grangeiro, que é o que nós conhecemos aqui como canal. O que era que poderia ser feito de diferente aqui no nosso município para tentar resolver o problema da poluição do Rio Grangeiro. Então, assim, eu acho muito interessante porque, na verdade, coloca o aluno ali como responsável E pela sua e região, pela sua comunidade. pelo seu local. Exato, pelo Sua seu local. realidade. Aí os meninos desenvolveram questão de saneamento, que era estação de tratamento, na realidade, o que poderia ser feito para transformar essa realidade. Aí eu acho muito importante isso. É interessante, Né? viu, Gabi? Porque tem Olimpíadas que faz com que o aluno saia realmente da sala de aula e que ele consiga investigar. Então, assim, ela extinga algumas Olimpíadas, porque assim, o mundo das Olimpíadas ele é diverso. Ele não envolve somente as áreas da educação, né, do ensino médio. Ele envolve partes externas, que os meninos às vezes não têm contato, a parte ambiental, Isso, a exato. parte do sol, né, certo? Então, envolve várias questões. A gente está com outra Olimpíada, que é a Sapientia, que ela é um projeto, são 6 fases. E essa fase começa individual e no decorrer do processo, a partir da 5ª fase, se eu não me engano, eles têm que montar eles têm que mandar um grupo, certo? Dos alunos que passaram para essa fase. Então, eles só colocam um grupo, eles só criam um grupo com as pessoas que chegaram até essa fase. E aí, eles precisam desenvolver um projeto na parte da educação esse ano, certo? De acordo com a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, um projeto para a educação. Então, é um impacto como você pode transformar a educação, através de quê? Então, faz com que o aluno, ele investigue, ele possa realmente sair um pouco daquela bolha, daquela parte, né, de sala de aula e abrir os olhos. Então, a partir daí, a partir das Olimpíadas, eles também podem investigar e saber o que é que pode lhe identificar. Saber o que ele pode ser, né, como profissional mais à frente, qual a aptidão que ele tem, né? Às vezes a pessoa começa a saber qual é a sua área de atuação através das Olimpíadas ou então através das notas nas disciplinas, certo? E aos poucos a Olimpíada vem para expandir isso para eles, eu sou bom na área da matemática e com isso eu posso ir para a área da exata, para a área da tecnologia, sou bom em química, física, biologia, eu posso utilizar, mas gosto da tecnologia, eu posso utilizar a medicina, como também a parte da tecnologia, eu posso fazer braços mecânicos, entendeu? Na área da medicina. Então, assim, as Olimpíadas, ela vem com essa ideia de realmente transformar a educação. E é impressionante como os meninos evoluem. Como eu acompanho eles, já tem 3 anos que eu estou nessa área, eu acompanho a evolução de cada aluno. Eu vejo o nível do aluno em cada Olimpíada e é interessante, a gente tem alunos brilhantes aqui, alunos que conseguem administrar a sua vida acadêmica dentro da escola e também nas Olimpíadas. Tem alunos que às vezes chegam para mim, Maiara, já abri a inscrição tal, eu já fiz a minha inscrição. Às vezes, porque tem Olimpíadas que a escola que tem que fazer a inscrição e aí a gente escreve o aluno. Mas tem Olimpíadas que ela coloca além da gente, como o aluno também pode fazer a inscrição por conta própria, com autonomia. No caso, a USP, né? Isso, a OSH o aluno pode fazer por conta própria e o colégio pode escrever, certo? Então, às vezes tem aluno que às vezes um pouquinho ansioso e tudo, ele já se inscreve. Né? E, Maiara, eu já fiz a minha inscrição. Então, assim, é interessante porque instiga os meninos. É um mundo novo para eles e faz com que eles realmente vejam o quanto de conhecimento eles precisam adquirir e eles têm, né, para atingir um certo potencial. E vem desde os pequenininhos, né? Sim. Porque lá nos anos iniciais, né, do Fundamental 1, a segunda série, a primeira série, eles já têm a de astronomia, né? Isso. Já tem o lançamento dos foguetes, né? Então, eles já vão ali bem pequenininhos, né? Entendendo a importância, que hoje é algo que a gente fala muito hoje, que é como associar
tecnologia e educação, Isso. sem deixar que a tecnologia tome o lugar da educação, né? Exato. E sem parecer, e sem tirar a tecnologia da educação, porque é impossível tirar hoje, Sim. né? Após a Inclusive, pandemia, Gabi, é se dizia impossível. muito, o discurso que se colocava em prática era que a tecnologia seria uma ferramenta, e hoje a gente não vê mais como ferramenta, né? É algo que está integrado no Essencial. processo educacional. A gente não pode separar, mas sempre com essa coerência de ter esse limite, Sim. né? Para a gente diferenciar tecnologia, beleza, conhecimento, beleza, o que é que pode ser agregado e essa forma como será agregado, o que vai ser positivo no processo de aprendizagem. É essa responsabilidade que a gente tem. Inclusive, eu quero parabenizar a Maiara pelo profissionalismo e pela competência e esse apoio que ela dá aos alunos. É bem interessante. Você vai ver agora na UX, na etapa que vai ter linguagem, que nós vamos lhe perturbar muito, você vai ver. A ansiedade dos meninos é uma coisa interessante. Eu estava dizendo aqui a ela. Por exemplo, você recebe questões 2 horas da manhã. Os meninos mandam porque estão lá resolvendo a prova. Amigo. E tem uma dúvida e manda, e tu sabe que também eu sou ansioso e eu respondo 2 horas da manhã também. Então, assim, não é, Maiara? É dessa verdade. forma. E, assim, uma coisa que é interessante é essa autonomia que a Olimpíada dá ao aluno. Primeiro, eles organizam a equipe. Eles têm a autonomia de escolher quem irá compor a equipe. Sim. 3 pessoas na USP, beleza, então fica a critério. E pode ser, por exemplo, um aluno do primeiro ano, com um aluno do segundo, com um aluno do E eles são terceiro. estratégicos. Isso, tem essa autonomia, não é, por exemplo, só aluno do primeiro, só do segundo, não. Uma equipe pode ser bem mista com relação a isso, né? E eu acho interessante porque eles dividem as tarefas. Sim. Que o importante é isso mesmo, né? Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai buscar material para ser pesquisado. E a prova da USH, ela é interessante, Gabi. Eu vou te mostrar. Ela traz a questão. São 5 alternativas. Tem 4 alternativas corretas. E só tem uma que foge ao contexto. Só que com pontuações diferenciadas. Vai ter a mais certa, aí vai caindo a pontuação. Que é justamente por esse grau de dificuldade. E o que é que ela traz, as questões? Um material de apoio riquíssimo. Vídeos e textos. Digamos, tem uma questão falando sobre a estrutura geológica do estado do Ceará. Beleza. Aí na questão, eles já disponibilizam todo esse material. Os links. Os links com mapa geológico, com conceito de rocha, com conceito de estrutura geológica. Mas não tem tempo para resolver? Tem. Depois que abre a prova, tem. Mas assim, olha como é a prova, ela traz um conteúdo vasto. Porque além das questões, eles possibilitam essa pesquisa. Claro que tem que ser uma coisa rápida, mas eles dão essa possibilidade de pesquisa e os alunos eles ficam com esse material de apoio. E é o que eu digo sempre, é um material que vai ser necessário para a prova da URCA, para a prova da UES, que cobra muito essa parte geológica, geomorfológica, estrutural aqui do estado do Ceará. Então eles disponibilizam também, dentro da questão, o material apropriado para a pesquisa. E uma coisa muito orientada e muito embasada, que é enriquecedora para o aluno, essa condição da pesquisa. Essa transcrição que eles estavam fazendo ali, aí de uma carta, já era da OSH? Não, era de história. Da Olimpíada de Sim, História. Era de história. UNHB, Isso, que também é um grau de complexidade muito grande. A UNHB são 6 fases. Exato. E é em grupo, né? São 3 alunos. Então, a gente escreveu esse ano Fundamental 2 e médio. E a última fase, ela é presencial. Eu não lembro da cidade, mas ela é bem muito, na verdade, muito profissional. Entendeu? Exato. E o grau de conhecimento que essa Olimpíada traz para os alunos é gigantesca. Certo? Eles trouxeram algumas cartas antigas de uma determinada história. Os meninos tinham que destrinchar, tinham que tentar identificar essas cartas. Eles estavam enlouquecidos aqui, querendo que a gente ajudasse. Algumas palavras bem que a gente não conhecia, bem da época, cheias de arcaísmo da... no texto. Não dava pra gente saber de fato o que era. Assim, é impressionante, Gabi, porque as Olimpíadas, né, são diversas. Então, tem a Olimpíada de História, de Matemática, Física, Biologia, Geografia, sabe? Tem de Robótica, de Tecnologia, tem... O que você imaginar tem a Olimpíada. Matemática, tem muitas em matemática, sabe?
E assim, é impressionante o quanto te traz de conhecimento para os meninos. E são conhecimentos que realmente podem ser utilizados em outras No dia a áreas, dia, no dia a assim, dia deles. Ó, o barco. Os meninos disseram aqui, eu fiquei impressionado. Eles estão construindo um barco e tem lá a velocidade do barco, o tempo Sim, que o esse barco... cálculo, Rapaz, é um física. negócio... Pensa aí, Gabi. Científico, científico. Sim, A autonomia, a energia utilizada pelo barco. Meu amigo, é uma coisa aí... Pensa aí. Aí você vê, né, como tornar o aprendizado interessante, Atrativo. sim, né? É, Porque quando a gente vai estudar física na escola, que o professor vai falar de velocidade, de sim. energia, aí a gente fica, ai meu Bem Deus, distante, né? né? E isso fica Quando bem... é que eu vou usar isso aí? A gente Exato. fica, né? Onde é que eu vou usar isso aí? Aí você pega a tecnologia, a Todinha. robótica e diz, aqui, você vai usar aqui, Isso. ó. Aí você imagine você construindo um barco e aquele barco vai ter que atingir uma velocidade determinada. Aí é onde você vai sentir O que você precisa saber, né? isso. E Por que que você é precisa atrativo saber, para né? isso. Exato. Pois o desafio dessa etapa do barco vai ser isso. Isso, e Porque... detalhe, Jefferson, ano passado nós fizemos, e o barco da gente nós fizemos em 3D. Então o colégio tem a impressora 3D, Isso. e aí nós desenvolvemos, nós não, os meninos desenvolveram, na verdade os meninos tiveram aula de programação. Quando eu falo Olha nós aí. é porque estiga a gente, Aula de né? programação, Mas Gabi. eles tiveram aula de programação para eles saberem desenhar na impressora, né, 3D. E também fazer a parte eletrônica, né? Fazer com que o barco ele funcione. Então, eles tiveram essas aulas em um curto período de tempo, porque a Olimpíada é mais ou menos um mês e 15 dias, que ela dá pra gente desenvolver essa questão. E aí, ano passado, nós fizemos em 3D. Esse ano, depois da experiência, nós percebemos que deveria ser em isopor. Então, a gente desenvolveu, na verdade, Aí. o barco em isopor. É impressionante como a Olimpíada ela está muito, muito profissional, muito avançada, né? A gente precisa, eles colocam uma piscina lá do hotel e aí o barco tem que ir Aí. e se ele voltar, a pontuação eleva. Então você tem que realmente entender da programação e você tem que ver como é que você encaixa, que eu não posso falar, né? Mas, né? Mas assim, você tem que entender realmente, os meninos têm que aprender essa questão para que eles possam fazer as configurações no barco, que ele possa ir e voltar. Você imagina, Gabi, na beira de uma piscina, eu querendo que esse barco dê a curva. E ele faz, Viu, os Júnior? meninos esse Imagina ano aí. conseguiu fazer essa questão, né? Que era, Eu querendo que esse barco dê a curva. mas é impressionante. Aprumuleme, menino. Exato. Mas E assim, pessoal, é a questão de ver. Porque quando a gente participa dessas Olimpíadas presenciais, a gente percebe que não é só nossa escola. São várias escolas. Então, os meninos não aprendem somente essa questão da Olimpíada. Eles Sim. conseguem ver a essa cultura. interação. Isso, a cultura de cada estado. É impressionante. A cultura de cada estado, o sotaque das pessoas. Sim. Então, a gente tem um momento lá da apresentação de talentos, onde as equipes, né, de cada escola apresenta um pouco da sua cultura, da sua região. Então, nossos meninos foram para a cascata aqui do Crato. Fizemos um vídeo lá com uma das alunas que participou, falando um pouco sobre a nossa cultura. Esse ano A também região, a gente já está... né? Isso, já está com tudo preparado também para apresentar. Então, é impressionante que você consegue não só aprender essa parte acadêmica, mas você consegue ter... Os meninos trouxeram muitos amigos, a gente fizemos muito contato com pessoas de outros estados e a gente conversa, se ajuda. É impressionante como as Olimpíadas, ela vem crescendo mais e fazendo com que desenvolva não só o colégio, mas a região como um todo. Sim. E eu vou fazer um convite, Gabi, para a última fase lá em Crateús, para você ir com a gente. Você vai ver como é emocionante nesse encontro da última fase a premiação. Todos os alunos lá aguardando a premiação, né? Essa é medalha de ouro, prata e bronze. Mas é uma felicidade desses meninos. É emocionante. Aluno chora, professor chora. Porque assim, é uma construção ao longo do semestre. Sim. Que aquela fase ali é o que vai representar tudo, né? Aí você está convidada. Muito obrigada. Viu? Gabi, nós tivemos outra Olimpíada ano passado. Foi o primeiro ano que nós participamos, que foi a Olimpíada dos foguetes. A OBA e Mobifog, né? Mostra de foguetes. E nós tivemos os alunos que foram para o Rio de Janeiro, né? E a gente levou os foguetes. Foi impressionante, assim. A gente trouxe, né, troféu.
de bronze para a gente aqui, o primeiro ano que nós participamos, e é um evento gigantesco. A gente tem que realmente colocar o foguete para voar, né? A gente prepara os meninos. Aqui no Crato, a gente leva os meninos para a Expo Crato, desenvolve lá os lançamentos dos foguetes. Essa Olimpíada, ela envolve o Fundamental 1, certo? Sim. Fundamentais anos iniciais até o ensino médio. Então, a gente para, entre aspas, o colégio e realiza essa Olimpíada. Então, assim, são diversas. Não tem como seguir um padrão, porque cada Olimpíada ela tem suas objetividades, ela tem os seus conteúdos, os seus critérios, a sua forma de avaliar os meninos, e cada um ela vem com esse intelectual muito grande, E a né? Olimpíada de Linguística? A gente nunca participou, né? Esse ano nós iremos participar dela, da de Linguística. É. São muitas Olimpíadas e a gente acaba vendo, não, vamos fazer essa, vamos fazer, mas esse ano a gente botou como meta realmente participar de 53 Olimpíadas. Então a gente pretende abranger todas as áreas, trazer os meninos para todas as áreas para instigar ainda mais os meninos a participarem. E qual era o desafio maior, Gabi e Maiara? Geralmente o aluno ele tinha um certo receio de participar dessas Olimpíadas. Sim. Geralmente o que era que eles questionavam? A questão do tempo. Se isso não iria atrapalhar, porque você O sabe... estudo, né? Isso, você sabe que o ensino médio é muito puxado, né? Uhum. Com atividades todos os dias, aulas pela manhã, e tem aula à Vários dias à tarde, tarde. e tem projetos à noite e tudo mais. Só que o que é que a gente está observando? Que eles conseguiram conciliar e perceberam que esse conhecimento que está sendo obtido nas Olimpíadas também é um conhecimento que é revertido na questão do ensino médio. Sim. E como eu acompanho a USH e a brasileira de geografia, a gente percebe os resultados, o ganho nesses resultados destes alunos. Porque tu ensina uma disciplina que é justamente essa disciplina que vai dar esse suporte de organizar questão de estudo, de ver o que é prioridade, não é isso? Uhum. E o que é que a gente observa? Com as Olimpíadas, eles também estão crescendo nesse aspecto, de organizar o seu dia, o seu tempo, o seu período de estudo, e isso é engrandecedor para eles. Sim. Né? E os resultados, eles estão vindo. Você percebe, aquele aluno, eu estou tratando da minha disciplina de geografia, por exemplo, até porque o aluno, quando participa da Olimpíada, é porque ele tem uma afinidade com a disciplina. Com a disciplina. Por exemplo, o aluno que vai participar da USH, Sociologia, Filosofia, Geografia, História e agora a área de Linguagens. Uhum. Então a gente vê que esse aluno que participa é o aluno também que tem bons resultados em História, em Geografia, em Sociologia, em Filosofia. Então, assim, é essencial e é interessante, eu sempre digo, que os pais também estimulem Sim. os filhos a participarem. Porque o colégio dá essa oportunidade, o colégio hoje tem um núcleo para dar esse suporte, esse acompanhamento, que é um projeto muito interessante. Os alunos são monitores. Então, é o próprio aluno que está consolidando e contribuindo para que essas Olimpíadas elas sejam difundidas. Então, nós temos os monitores, e é interessante, como você trabalha com essa área de monitoria na sua disciplina, a ajuda que é repassada, os monitores ali com aqueles colegas, ensinando e trocando essas experiências. Aí você conversou com eles aqui, não teve um Sim, podcast, né? Eu foi, tava de licença. exato, pronto. E aí, como é que funciona? aí tem uma turma olímpica e os meninos são monitores? Pronto, na terça Pronto. ela vai repassar a questão dos horários, como é que eles atendem. Pronto, esse ano nós implantamos também, junto com o Centro Olímpico, a turma olímpica, onde os meninos toda terça-feira à tarde, eles se reúnem, os alunos do ensino médio. Eles se reúnem com os alunos que têm interesse em determinada Olimpíada para estudar. Então, os 3 monitores eles ficam responsáveis para estudar sobre essa Olimpíada e aí apresentar para os meninos, com resoluções de questões, eles explicam como é que a Olimpíada funciona. Então, às vezes, a gente passa em sala informando para o aluno, mas o aluno ainda tem algumas dúvidas. Então, a turma olímpica ela vem justamente para isso, para sanar as dúvidas dos meninos e também ensiná-los a como melhorar na Olimpíada. Então, esse ano a gente conseguiu implantar, são 3 alunos, 3 monitores, né, os alunos que estavam aqui com o Jefferson, com o professor Jefferson. E aí eles ensinam para os meninos, Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Física. Então, os meninos pegam a prova do ano anterior, pegam o edital, destrincham o edital em sala de aula com esses outros alunos que têm interesse naquela área
e resolve questões com eles. Então, é aquela questão, né, do aluno ensinar o próprio aluno. Então, a linguagem é a mesma. Às vezes, o professor ele já tem uma linguagem mais profissional, mais específica. E aí, quando o aluno ensinar o outro aluno, isso se torna mais rápido o aprendizado. Né? Então, o aluno ele aprende para poder passar a informação. Certo? Então, é impressionante como isso vem dando certo. Não, e esses que estão estudando para fazer devem estar aprendendo infinitamente mais, né? Porque uma das melhores formas de aprender é dar aula, né? Ensinar. É ensinar. É ensinar. É impressionante. É uma receita a educação é incrível. E a gente observa, e eu acho que Mayara acompanha isso, Gabi, que é interessante, é uma procura cada vez maior. O núcleo, ele tem proporcionado isso. Então, quando você movimenta, claro que isso vai repercutindo. E hoje, a gente percebe um interesse bem maior dos alunos do ensino médio, que é a nossa realidade, né, de ensino médio aqui. Esse interesse, eles ficam atentos. Olha, ei, a OXI, é quando é o período de inscrição, ó, nós vamos participar, a gente já tem nossa equipe montada. Nós vamos para Crateus, eu digo, vamos. Nós vamos de quê? Eu digo, de ônibus, porque vai ser muito de equipe. Tu já está pensando na viagem. Crateus, eu vou dirigindo, pode ser? Não, assim, a promessa minha é de ir no ônibus. Não, mas eu não tenho categoria para... Não, se eu for dirigindo de carro, tem que sair 2 dias antes. Não, eu vou dirigindo, não pode ser não. Dá certo. Porque não tem condição de você ir dirigindo, não. Foi 10 horas daqui para Fortaleza, para Crateus, não tem condição não. Mas eu já lhe expliquei porque a demora. Porque cada cidade é uma parada e uma aula geográfica. Tá, mas aí vocês estão vendo aquela rocha ali? Pronto. Aí mas você acha que eu vou ficar contente com a explicação dessa? Você vai falando no meio do caminho até chegar na próxima, não tem problema, eu vou dirigindo. Não, tem que parar, ir lá no local, mostrar a rocha, todo o processo de intemperismo, tudo isso aí. Eu não tenho condição, não. Pois vai ser assim. Pois então nós vamos ter que ouvir o povo daquela região falando para eu poder apresentar a variedade linguística da, né? Aí, exato. É dessa forma. De cada área. Não tem condição, não, isso aí não. Não, tu já está recusando o convite. Não, eu estou dizendo que eu vou, mas que eu não vou com você dirigindo. Tá certo. Tu tá vendo, né, Júnior? Mas é assim mesmo. Mas Até porque se tiver uma ponte, tu sabia? Sim, sei. Ano passado ele passou por Maranguape junto com a polícia e teve que... Infelizmente teve que... Foi, eu enfrentei, mas o medo está sendo superado. Uma certa dificuldade. Vinha uma carreta na hora. E eu fiquei ali paradinho, chovendo. A carreta passou e eu passei rapidinho. Devagarzinho também chega, mas né? já pensando na volta. Que ia ter que passar na ponte de novo. Exato. É mais ou menos mas assim. Qual é o medo? É da ponte cair? É a altura mesmo. É a altura. É a pontezinha estreita, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. Mas os traumas só se resolve enfrentando, mas até que né? eu sou corajoso, porque eu não desisto, entendeu? Eu passei. Não é um negócio muito confortável, mas deu certo. E ela passou o dia todo ligando, sabendo o meu roteiro, né? Tu tá onde já? Não tem condição não, não tem condição não. 3 horas depois, tu tá onde? Eu digo, no Iguatu. No Iguatu? Eu digo, sim, almoçando. Não tem não, o cabo pensando que ele já tava em Quixadá. Isso, no Iguatu almoçando. Mas deu tudo certo. E os meninos foram medalhistas e tudo, né? Pelo menos acalmou os meninos, né, pra chegar lá. Foi, tranquilo. Eles chegaram bem tranquilos, não foi? Maria, pensa aí. Pois é. Tu já sabe alguma coisa sobre a Olimpíada de Linguística? Fiquei curiosa. Não, ainda não pesquisei sobre ela. É porque a gente nunca participou, né? Então tu nunca olhou nada sobre ela. Mas acho que foi Betânia, nossa coordenadora do ensino médio. Ela disse que esse ano a gente vai participar dela, né? Ele participou da dos Correios, né? Que era uma redação, né? Isso, que era uma redação. Eu me lembro. A gente até teve medalha, não foi? Não, nessa ainda não saiu o resultado. Não, mas não teve um ano passado que foi uma aluna nossa que teve a redação selecionada. Ana Letícia, Ana Letícia, né? Do segundo ano. Ela esteve com a gente aqui no programa. Isso, ela é uma das monitoras, né? Exato. E foi nacional, né? Foi nacional. Ela participou da Tríplice Sem Fronteiras. Isso. Que é o Brasil, Argentina e Paraguai. E aí a redação dela foi escolhida para participar, né, para adentrar dentro do livro, do e-book deles, né? Então, ela conseguiu, né? Nós tivemos vários alunos que participaram dessa Olimpíada
E ela conseguiu esse resultado. A gente até baixou o livro, onde tem a redação Tem a dela redação como um dela. capítulo do livro. Então, assim, é impressionante como as Olimpíadas, ela atinge todas essas áreas, não é isso? E sempre, independente da área, né? O que eu vejo é que se ela envolve a área de humanas, ela sempre junta aí com a redação, né? Mostrando a Isso. necessidade da escrita. Você sabe que eu defendo muito a redação, né? Ela é importante. Certo, né? Exato. É porque eu defendo também tudo, né? É importante isso. A gente precisa saber escrever, né? Exato. Assim, eu não defendo muito essa ideia de que a gente precisa saber escrever nessa língua portuguesa que os concursos exigem, né? Sim. Porque a gente não fala essa língua portuguesa, Sim. né? Isso. Mas enquanto o sistema não muda, que Tem a que gente seguir. precisa pensar numa forma de mudar esse sistema, né? Que a gente escreve um português muito mais próximo do português de Portugal Isso. do que o português que a gente fala no Brasil, né? Do nosso. Do nosso, né? E eu sou meio contra isso, mas eu acho que é preciso uma mudança no sistema, porque não adianta a gente estar aqui na escola falando sobre um outro português que vai ser cobrado na prova, Exato. né? O que Exato. vai ser cobrado. E o que eu vejo, É assim, né? Corrigindo as redações dos alunos, né? Que eu já corrijo do 2º e do 3º ano. Quando a gente vê a evolução deles, assim, vai chegando no final do ano e eles evoluíram em relação à construção textual, evoluíram em relação à organização do texto, à junção, né? Aí você vê, o que esse aluno continua errando? Ele continua errando o quê? A gramática. Né? E aí os meninos sempre perguntam, mas por que, professora, que eu não consigo evoluir nisso? Né? Porque você fala um português e escreve outro. Exato. E ainda escreve outro nas redes sociais, né? Isso. Como a Eveline disse aqui no último podcast que a gente gravou. Então, você escreve nas redes sociais um outro e você fala outro. E é aí exigido você outro, escreve no texto ali um outro, que é o É. português formal, né? Não tem alunos, às vezes a gente corrige uma coisa aqui e o menino diz, meu Deus, o que é isso? Né? Tipo, que forma verbal é essa que eu nunca vi na minha vida, né? Então, O hábito, né? infelizmente, Predomina. a gente não tem o hábito de escrever, e eu nem vou dizer infelizmente, porque vou aqui me corrigir, porque não sei se era melhor a gente falar aquele português e não esse, né? Que aquele português é um português que é muito mais um português que nos foi imposto do que esse aqui que a gente Sim. desenvolveu e que a gente fala, que para nós é o mais agradável aos nossos ouvidos, a Isso. nossa língua, né? Aqui. Há uma praticidade, né? Que é o que a gente gosta de falar, é esse, né? Te amo, não é amo-te, né? É muito melhor. A gente fala te amo, te beijo, te abraço, né? Me beije, né? Me Isso. abrace, né? A gente me dê um copo com água, né? Me dê água. E aí a gente gramaticalmente não se deve começar a frase com pronome oblíquo, Exato. né? Então teria que ser dê-me um copo com água, né? Isso. E aí, assim, para um aluno entender isso, ele entende porque ele vem construindo a língua portuguesa já desde muito pequeno, mas acaba que a gente luta ali contra um sistema, né? E claro que as Olimpíadas, por fazerem parte desse contexto nacional, elas exigem a mesma língua, né? A língua Exato. formal. Verdade. Então, não tem muito como mudar, não. O que agora sim, por isso que eu fiquei curiosa sobre a Olimpíada de Linguística. A Olimpíada de Linguística, muito provavelmente, ela não vai trazer esse tipo de linguagem, né? Porque a ela não interessa a gramática normativa, né? A ela interessa a linguagem, Isso. né? A língua. Aí a língua, ela é fluida. E é né? diferente da gramática Isso, normativa. Isso, porque a língua, ela parte dos seus falantes, Exato. né? Então, acho que por isso ela vai ser bem interessante. Eu vou adorar participar junto com os meninos dessa Olimpíada. Exato. Tu ia falar? Não, eu tô só Tu chega, respirou fundo assim. pela inspiração aí, você discutindo aí a questão da língua brasileira aí. Aí tu ficou inspirado Eu vou participar também, viu, da Vai, Olimpíada. pronto. da Posso? Olimpíada de Linguística. Sim, posso não? Tu tá vendo que ele só quer estar perto Eu de não mim. sei se a idade permite. Aí. Oi, bicho. Mas eu vejo A pra eles vantagem é que colocarem. minha autoestima é elevada. Ah, ótimo, que bom. Entendeu, Gabi? Aí não... Acho que tem uns requisitos, né? Não, assim, eu não entendi a colocação dela. Entendeu, Né? não? Problema de linguagem. Mas quem não tá deu com problema de linguagem é você, que Ó, não entendeu. Compreensão Não deu textual. certo, eu não entendi.
Viu, Júnior? Não deu, me eu não compreendeu filtrei bem, não a Gabi? imagem aqui, a Houve comunicação um não. problema aqui na emissão. Ela Foi. emitiu uma mensagem, mas E- não chegou no não, receptor, não exato, foi? No meio do caminho rompeu houve aí um o problema. Exato, pronto. Tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Demais. Tá bom, então. Beleza. Então, a gente participou de 18 Olimpíadas, a gente tem que participar de 53 até o final do ano, ainda tem bastante coisa para Sim. fazer, né? A gente está entrando aí em julho, né? E esse mês para tudo. Não, eu estava nesse momento agora terminando de anexar as provas dos meninos da robótica no sistema da Olimpíada. A gente viaja já segunda-feira com os meninos, né, do domingo para segunda, na verdade, e a semana toda com eles lá e o professor Tibério. E aí, após a viagem, eu preciso resolver algumas coisas das Olimpíadas, adiantar algumas Olimpíadas que já estão abertas, como a hoje, então eu pretendo adiantar todas as Olimpíadas na nossa plataforma, né, tecnológica, onde os meninos fazem a inscrição deles, então eu preciso organizar tudo para que eu possa, né, sair de férias um pouco também, descansar um pouquinho, mas assim, eu pretendo realmente adiantar essas Olimpíadas para deixar pré-feitas, e assim, quando os meninos voltarem de férias, né, já está tudo bem adiantado para eles. E aí tem bastante coisa ainda para participar esse Sim, ano, né? muitas. O segundo semestre é bem mais participativo. Isso, O número de é bem Olimpíadas. mais puxado. No segundo semestre a gente tem recital, que é um projeto que eu faço no colégio, né, já há alguns anos. Belíssimo. A gente tem recital, a gente tem aula de campo do terceiro ano Sim. que a gente ainda não fez, Exato. né? Assim, uma cobrança de uma aula de campo, pra quem é Já essa? imagina. Foi tu que não fez, Júnior, a aula de campo? Foi tu que não fez a aula de Eu? campo? Foi, a aula de campo do terceiro ano que a Vamos gente fazer, não né? fez. Exato. A gente vai levar a Maiara, né, esse ano. Sim, Ele já ah, falou, já convidou, Vai É. levar a né? Maiara. exato. Aí a gente tem mais de 40 Olimpíadas, né? Tem, e mostra não? Aí tem mostra, Tem mostra. né? Esse ano a gente está aí fazendo uma homenagem ao Nordeste, Sim. né? Com a nossa mostra cultural, que movimenta toda a cidade. Todo mundo quer assistir a mostra Quer. cultural da gente, né? Exato. Que esse ano a gente vai fazer uma homenagem aí ao Nordeste brasileiro. O professor Jefferson fez a divisão aí Seguindo os seguindo critérios. os critérios Foi. antigos. Geográficos. Antigos. Não sei isso. por que antigos, Maiara. Também não Também sei, porque eu na não nossa entendo. época já era 9 estados, não era? Sim, concordo. Quando tu aprendeu geografia, o Nordeste não já Isso. tinha 9 estados, não? Sim. Pois É é. verdade. Mas na época do professor Jefferson, que é um pouco antes da gente, sabe, Maiara? Um pouco, né? Bem perto. Ele se dividia, o Nordeste se dividia de uma forma diferente, e aí Isso. ele disse, Mas mas eu me lembro. Não, não é isso não, é porque assim, presta atenção. Júnior, tu tá observando, né, Júnior? Olha, A tradição tem que ser permanente. esse conceito de região, ele é muito dinâmico. Conceito de região. Por exemplo, nós aprendemos que o Nordeste tem 9 estados, mas ele tem 4 sub-regiões. Que nessa subdivisão existem aspectos socioeconômicos, geológicos, climáticos. Então a gente Políticos. pode ir, assim, sempre atendendo à necessidade de gestão territorial. O Estado tem a autonomia de regionalizar de uma forma que seja condizente e que atenda o interesse da época. Então, eu reconfigurei numa perspectiva geográfica atualizada que esses 9 estados poderiam ser fragmentados atendendo à necessidade da nossa amostra. Entendeu? Entendi. Pronto, é dessa forma. Explicou, mas e os cabelinhos brancos ali não explicou. Quais? Quais? Presta atenção. Hum. E é interessante esse ano que o recital vai homenagear quem? Luiz Gonzaga. E aí a amostra vai fazer o quê? Nordeste. Então veja como casa. Sim, esse ano, inclusive, a gente vai fazer, faz parte de o nosso tema, né? Faz parte de um cordel, né? Isso. Que, se eu não me engano, era de Ivanildo Villanova. Sim, Né? repentista. Exatamente. Que Exato. diz, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E esse vai ser o tema da nossa mostra esse ano, vai ter coisa boa. E eu vou vai lhe ter dizer, muita coisa eu sou boa. suspeito, porque você sabe que eu sempre admirei o recital. E assim, toda essa participação sua de acompanhamento com os meninos e tudo. E esse ano, tu sabe que é o cantor que eu Que tu mais gosta, né? mais gosto.
Luiz Gonzaga. Se fosse vivo, faria 110 anos Isso. este ano, Eu né? sei que será muito emocionante. É. Isso aí E eu ele tenho vai- certeza. E ele vai fazer, e a gente vai fazer o recital. Maiara também já acompanha há algum tempo, né? Jefferson acompanha acho, desde o primeiro, né, Sim, Jefferson? O Ave primeiro foi Maria. Vinícius de Moraes. Isso, e assim, é crescente. É assim, é sempre um evento maior do que o outro, né? Do primeiro até o último, Sim. é uma coisa assim, é emocionante, né, É Gabi? emocionante. É muito E emocionante. aí a gente faz ele junto com o nosso concurso de poesias, Sim. né? Nosso concurso literário aqui no colégio. E aí os meninos já estão ansiosos para escrever. Então, Isso. assim, a gente já vai ter, olha o tanto de coisa que a gente tem, né, Isso, no no segundo segundo. semestre, para mostrar um pouco, né, do que é a nossa escola para quem não estuda aqui. Verdade. Então, eu estou falando aqui de projetos que já existiam, né, como o Recital, a Mostra Cultural, mas Maiara veio hoje para conversar conosco Sim. sobre um projeto novo que também já funcionava no colégio de forma paralela ali, mas que ganhou todo um olhar diferenciado, né, com um núcleo específico Sim. para ele, assim como o nosso núcleo de tecnologia, a Sim. gente também vai ter o nosso coordenador aqui conversando Sim. com a gente, o Raoni, e ele vai conversar com a gente sobre muitos projetos que o Pequeno Príncipe implantou este ano, como o uso da Apple, né, aqui na Exato. escola. E aí mostrando para, não só porque a gente não precisa mostrar para quem está aqui, porque a gente está vivenciando essa escola todos os dias, mas para quem está fora e às vezes acha que porque a gente está no interior a gente não consegue se destacar, né? Exato. E a gente consegue se destacar em São Paulo, a gente consegue se destacar no Rio, e a gente consegue ser medalha e trazer troféu para cá e botar o nome, né, do Crato, do Pequeno Príncipe, da Madre Feitosa, no Brasil todo, Isso. para continuar o legado que ela tão bem iniciou e nos deixou, né? Nos deixou com essa responsabilidade Sim. de manter essa escola. Gabi, nós já recebemos convite para participar da fase da OBS em Portugal. Então, eles fazem um link, né, com outras Olimpíadas e junta. E aí, infelizmente, não deu para a gente participar. Nós também já recebemos convite da Matemática Sem Fronteiras para ir para a Tailândia. Então, são alguns locais que ano passado nós não conseguimos, mas quem sabe nesse ano a gente consiga atingir. Então, é impressionante o quanto as Olimpíadas, a educação como um todo, ela abre a mente da pessoa e ela abre os horizontes, né? Sim. Para as pessoas, não só para o aluno, mas para os profissionais. Então, a gente consegue ver o quanto nosso país, nosso mundo é grandioso, né? E as experiências que são colhidas é um impacto muito grande na vida do aluno, não só na vida do aluno, mas como um todo. Da família, E assim, família. a gente tem que entender, eu digo sempre, Gabi, Maiara, na sala de aula, que a gente tem potencial. Sim. Porque assim, é repassado muitas vezes porque o Brasil nada dá certo, porque a gente... O entendimento não é isso. Nós temos potencial, temos pessoas boas, compromissadas, profissionais competentes. E o que vai transformar esse país é a educação, de fato. Sim. Verdade. Não espere outro caminho, Gabi, que não vai ter outro caminho. O que vai mudar a realidade do Brasil é a educação. Sim. Então a gente tem que acreditar. E a gente vê o potencial. Eu estou no Crato, mas eu estou com um nível de conhecimento que as fronteiras serão extrapoladas. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que acreditar nesse potencial e tem que investir. E quando se faz o investimento, se tem um retorno. O retorno vem. E os não resultados, né? Por mais que demore um pouco, que nós sabemos que na educação nada é muito rápido, É verdade. mas que vem o resultado. Sim. E a gente vê aí os resultados. De redação, Eu ia né? dizer isso, os meninos aí com os resultados excelentes, toda vida, todo ano, que também é um resultado que é crescente. Você vê aí os meninos aí com as médias excelentes na prova de redação, né? Sim. Também uma equipe muito boa, não tem como não ter um resultado bom. Sim, né? Que vem desde o começo, né? Isso. Às vezes a gente tende a achar que a gente aqui no ensino médio que faz, não é nada. Esse menino, ele já vem muito bom, né? Ele já vem, né? É toda uma história dele dentro da escola, né? Que ele já vem lá da educação infantil. É uma trajetória. Com as professoras que tiveram todo um cuidado, a atenção, que elas vibram ali quando aquele aluno evolui,
flui, que elas ficam criando metodologias para fazer aquele aluno se adequar a determinada situação, né? Driblar uma determinada dificuldade que Isso. ele tem. Depois vem a importância da professora alfabetizadora, Isso. né? A importância dos professores dos anos iniciais que fomentam no aluno a necessidade de ler, inspiram o aluno a ler, né? Eu vejo minha filha, que tem 7 anos, né? Ela conhece todos os contos de fadas. É. E agora hoje ela estava me contando que estava fazendo um reconto. Olha que interessante isso. É. Que a professora pediu para ela fazer um reconto, pegar o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau e criar novos personagens contando a mesma história. Então, assim, incentiva a criatividade Instiga. dessas crianças, né? Então, assim, eles chegam aqui, a gente vai lapidar, mas Exato. eles já chegam joias, né? Que a gente vai só ajeitar Exato. ali. E aí, é assim, sempre que me dão os parabéns pelo resultado dos terceiros anos na redação, eu digo, esse resultado não é meu. Esse resultado é de todos os Exato. professores de redação desta escola, né? Esse aluno, eu não consigo fazer ele tirar a nota que ele tira em um ano. Eu não consigo. Não só os professores de redação, mas como um de todo, todos, né? De todos. né? É uma conquista de todo mundo. De Era isso, todos. Então, era a isso que eu ia- aprovação Desde o pessoal da limpeza ao pessoal de de todos. todos, A aprovação todos. do Isso. aluno, né? O Ela ambiente tem que estar limpo, todo. tem que estar eficiente, todo. precisa ter instalações eficientes. Tudo. Então, envolve um todo, né? A internet funcionando, A internet né? funcionando, A luz Era isso funcionando. que eu ia argumentar, Gabi. E assim, aqui a gente tem essa experiência dessa participação de todos os graus, né? Assim, eu presenciei uma reunião de vocês com os professores da área, lembra? De Lá na linguagens. coordenação. Sim. E assim, eu vejo isso aqui, fortalece muito a condição dos resultados, né? Uhum. Ah, você é professora do ensino médio, mas você tem todo um contato com o professor lá da educação Sim. infantil. Sim. Que isso aí é de grande contribuição Sim. para que esse aluno ele evolua, né? Por exemplo, eu trabalho a disciplina de geografia no ensino médio, mas eu conheço todos os outros professores de geografia do Fundamental 2, do Fundamental 1, e a gente tem uma relação muito boa. Sim. O que é que está sendo trabalhado, o que é que pode ser feito diferente. Sim. Eu converso demais com todo mundo, Sim. e isso é importante. Que foi uma outra novidade que nós criamos aqui Isso. no colégio este ano, que foi o Núcleo de Aprimoramento Linguístico e Literário, né? Que é o Exato. NAU. Então, a gente se reúne uma vez por mês e esse núcleo, ele é um núcleo para os professores de linguagens, para a gente se reunir e, obviamente, melhorar, Sim. né, o nosso desenvolvimento em linguagens aqui no colégio. Então, são muitos pontos, né, que a Isso. gente vem ligando para ter o resultado Exato. e a educação de excelência que a gente tem, né? Maiara, eu quero te agradecer a sua presença. Obrigada. Agradecer por todas as informações que você nos trouxe, o carinho com que você lida com os alunos, o cuidado e o suporte que você dá a eles. Agradecer também pelas informações, né, que você passou aí pra gente. Faz um convite aí para os meninos participarem das próximas Olimpíadas. Pronto, pessoal, participem. Não pensem que é somente ganhar, mas pensem no conhecimento que vocês podem adquirir, que vocês adquirem desde o início da inscrição da Olimpíada, como também o término dela, as amizades, as aproximações que vocês têm, não só com os alunos da sala de vocês, mas com o todo, com o professor. Aqui no colégio a gente tem essa questão humanitária, Sim. né? Então a gente envolve mais do que é nos dito, né? O que é nos apresentado. Então, a gente cuida dos meninos como se fossem nossos filhos, a gente tem uma preocupação com eles e a gente consegue enxergar, nós que somos profissionais, a gente consegue enxergar o futuro deles mais à frente. Então, eu não canso de dizer, aluno, tal, você tem um potencial gigantesco, não pense aqui, pense no grande, pense no nacional, no exterior, sabe? O mundo é seu. Então, que a gente possa trazer isso mais para a educação. A gente, na educação, a gente consegue mudar as pessoas. É a única área, a única profissão que forma outros profissionais. Então, a gente tem que fazer com que os meninos se apaixonem também por essa parte, né? Então, aqui eu quero agradecer também ao professor Jefferson, à professora Gabi, né, por esse apoio, por esse convite também, e nos apoios nas Olimpíadas como um todo. Fico aqui também à disposição, tá bom? E desde já, gratidão por vocês. E eu posso agradecer agora? Pode. Deve. Tenho permissão Agradeço. para isso? Vai. Agradecer a presença de Maiara, parabenizá-la pela competência e dizer que eu vou estar sempre de prontidão para ajudar no que for preciso. E que diga que está muito feliz com a minha volta.
E tá aqui, Ave Maria, eu tava depressivo. Chegou o seu Tava. Rivotril. É claro, quando eu olho assim, eu nessa cadeira, digo, não dá certo não. Nem combina, né? Não combina não. É tanto que eu mandava tanto abraço, boa deslocada. recuperação. Tu tava assistindo, Tava. mandando, Gabi, volte. Gabi, você tá bem, venha logo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que Sim. bom. Eu, Pois, Maiara, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Gente, Jefferson, um beijo. um abraço, boa Tchau, noite. tchau. Até Boa mais. noite. Boa noite.